Uma pessoa que tem criptomoedas, quais impostos ela deve pagar? Essa é uma dúvida muito comum, especialmente porque criptomoedas é um assunto novo. É um assunto que em muitos países não tem lei dizendo se pode ou não pode. Alguns países já proibiram o uso de criptomoedas e outros países não falaram nada. E aqui no Brasil, como é que funciona? Quais impostos que devem ser pagos? Vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes. Pois bem, pessoal, uma pessoa hoje no Brasil que tem criptomoedas, ela, por ter as criptomoedas, por apenas ficar com elas, sem fazer qualquer movimento, não tem nenhum imposto a pagar, nenhum custo por manter as criptomoedas, nenhum custo tributário com impostos. Assim como acontece com o dinheiro. Se eu mantivesse aqui um valor em dinheiro, em espécie ou na minha conta bancária, simplesmente manter esse valor eu não tenho nenhum imposto a pagar. Pode ser que haja impostos quando acontecem movimentos. Que espécie de movimentos? Por exemplo, se eu pegar a minha moeda, o real, e fizer uma transferência para dólar, que chama câmbio, nessa operação vai incidir um imposto chamado IOF, conhecido como Imposto sobre Operações Financeiras. O interessante é que se eu transferir da minha moeda dólar agora para a criptomoeda, eu não pago o IOF. Eu não estou sujeito ao pagamento desse imposto sobre operações financeiras. Então, se fosse a transferência de dinheiro para dinheiro, né, real para dólar, dólar para real, a gente estava sujeito ao pagamento do IOF. Mas quando a gente envolve uma transação que troca para a criptomoeda, eu não estou sujeito ao pagamento do IOF. Isso é interessante porque, para que haja essa tributação, esse imposto IOF, o conceito na lei é quando há um câmbio entre moedas. E as criptomoedas ainda não são reconhecidas por lei, aqui no Brasil, como moedas. Por não ter esse reconhecimento, também não há incidência desse imposto. Então a gente percebe que o custo de transação de câmbio entre criptomoedas é reduzido por não ter o IOF ainda. Se vier uma regulamentação, ou seja, leis falando sobre criptomoedas, é possível que sim, o IOF comece a ser cobrado em cima das criptomoedas. Então esse é o primeiro ponto. Quando há movimento com o dinheiro tradicional, eu pago o IOF. Com as criptomoedas, por enquanto, ainda não. Um outro imposto que pode existir também quando há movimento sobre as criptomoedas é o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física, nós já temos vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, ele vai incidir quando você tem um ganho de capital superior a um valor. Existe um limite por ano em que se eu tiver ganho de capital até aquele limite, eu não pago imposto. Se eu passar daquele limite, eu vou ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho, sobre esse meu ganho de capital, sobre esse crescimento do meu patrimônio. E isso inclui as criptomoedas. Então, se eu tiver uma criptomoeda que ela valoriza muito, vamos pegar aí uma alta do Bitcoin, como aconteceu, em que de repente de 100 mil reais um Bitcoin ele passa para 350 mil reais. Esse ganho de capital, se eu vender essa criptomoeda, eu devo pagar imposto de renda sim. Então é um imposto que incide sim nas criptomoedas nesse caso de ganho. No caso oposto, então, se a criptomoeda cai, aí eu não tenho imposto de renda a pagar. É a mesma lógica se eu tivesse, por exemplo, dólar ou qualquer outro ativo que supervalorizasse e eu fizesse a venda, eu realizasse esse lucro. Em cima desse lucro eu deveria pagar o imposto de renda, exceto quando a gente tem isenções que podem ser aproveitadas. Então, concluindo, pessoal, dois impostos que podem incidir nas criptomoedas: o imposto de renda pessoa física e o IOF, futuramente, quem sabe, hoje ainda não, tá? Agora, simplesmente por ter as criptomoedas e mantê-las, eu não tenho nenhum outro imposto a pagar. Um detalhe bem importante, a gente já falou em outro vídeo, mas não custa reforçar, para quem faz operações com criptomoedas e obtém lucro nessas operações, quando vende as criptomoedas com lucro, não necessariamente precisa pagar imposto de renda. Existe um limite de isenção de 35 mil reais por mês. Então, se eu fizer vendas de menos de 35 mil reais por mês, mesmo que seja lucro essas criptomoedas, eu não vou estar sujeito a pagar imposto de renda. É uma isenção muito interessante que traduz em economia tributária para quem
conhece a legislação e usa o que pode usar a seu favor. Tudo dentro da lei, tudo da forma correta. Com isso a gente conclui o vídeo tendo claro quais são os impostos que podem incidir sobre as criptomoedas. Agora eu fiquei curioso, quero que você me conte aqui nos comentários. Você é a favor ou contra a regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil? Hoje ainda não é regulamentado. Pode ser bom, pode ser ruim, o que você pensa a respeito? E se gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre os próximos vídeos que a gente posta aqui, tá bom? A gente se vê aqui nesse canal, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau!